Amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bom demais. Abra aí sua Bíblia lá em Efésios. Efésios, vamos ler aí o capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4, vamos ler do versículo 1 ao 3. Beleza? Efésios 4, do 1 ao 3. Fala assim, ó. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Só até aqui, feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos, Pai, diante da Tua palavra, Pai. Ela que é luz para os nossos caminhos, Paizinho, lâmpadas para os nossos pés. Pai, que ela venha iluminar, Senhor Deus, todo cômodo, Pai, que está faltando luz no nosso coração essa noite, Pai. Todo cômodo, Pai, que está escuro, Senhor Deus, Pai, que está sem vida, que essa noite o Senhor traga luz, o Senhor traga vida, Pai. Senhor Deus, instrua, Deus, a nossa mente para que a gente possa entender a Sua palavra, Pai. Aqueça o nosso coração, Pai, para que o Senhor transforme, Pai, as nossas emoções, os nossos sentimentos, Pai, para a glória do Senhor, Pai. E transforme, Senhor Deus, as nossas mãos e os nossos pés, para que a gente possa colocar isso em prática, Pai. No nome de Jesus, Pai, quebra toda a dureza do nosso coração, toda a indiferença, Pai. Nos dá fome e sede da Tua palavra, Senhor Deus, para que ela possa, Senhor Deus, nos alimentar aqui essa noite, Pai. Com substância, Pai, para que nós venhamos, Senhor Deus, ter uma boa semana aplicando tudo aquilo, Deus, que o Senhor vai falar essa noite, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém. Galera, quem participou aí, né, dos pequenos grupos essa semana, já está aí familiarizado com o texto, com a temática que a gente trabalhou aí. Vamos falar sobre unidade da fé, os atributos da unidade da fé. E quando a gente pega, né, esse texto aqui de Efésios, no capítulo 4, é importante a gente dar uma pincelada rápida de como era essa igreja, essa cidade, o contexto, né, que Paulo escreveu aí essa carta para os irmãos ali, para que a gente possa entender um pouco da amplitude do que isso significa e do que isso representa para nós nos dias de hoje, né? Então, Éfeso era uma cidade muito importante ali da Ásia, e ela estava situada ali onde hoje é a região da Turquia, ali na Europa. E nessa cidade existia um porto, o principal porto da Ásia Menor. Então era uma cidade bem cosmopolita, uma cidade bem influente, importante economicamente, culturalmente e espiritualmente, porque nessa cidade existia um templo de uma deusa chamada Diana. Então muitas pessoas de várias cidades, de várias regiões, iam até Éfeso para prestar culto a essa deusa chamada Diana, a Diana dos Efésios. Então Éfeso era um centro, além de ser um centro econômico, era um centro religioso, onde as pessoas iam ali para poder prestar culto a essa divindade. E tinha um templo para ela, exclusivo, dedicado a ela. Era o templo da Diana dos Efésios. E uma curiosidade, né? Esse templo ele era 3 vezes maior do que o monumento que tem lá em Atenas, chamado Parthenon, que hoje, se você pesquisar, você vai ver, ele é bem icônico ali. E diz que esse templo de Diana, ele era 3 vezes maior. Ele era muito grande. Por quê? Porque representava uma cultura, representava uma religiosidade, representava ali aspectos de uma cultura idólatra, uma cultura religiosa. Essa igreja, possivelmente, né, ela foi fundada ali por Priscila e Áquila, 2 cristãos aí de destaque que, juntamente com Paulo, fundaram essa igreja ali. A gente vai perceber isso lá em Atos 18, e eles permaneceram ali, né, até depois que Paulo viajou para Antioquia.
Então Paulo foi, pregou o evangelho, anunciou-lhe a graça do Senhor e depois partiu para Antioquia. E quem permaneceu lá nessa cidade, né, pastoreando, cuidando do povo, foi Priscila e Áquila. Atos 18, a gente vai ver isso. E essa carta de Efésios, ela tem uma instrução muito pedagógica para nós, tanto para a época quanto para nós nos dias de hoje. A Carta de Princípios e Valores do Ministério Sal da Terra está baseada em Efésios. Tem um livro do Paulo Júnior, né, DNA e Propósito, que está todo fundamentado na Carta de Efésios. Por quê? Porque essa carta ela é muito importante para a orientação da vida da igreja. E muitos teólogos aí, né, consideram ela como a carta-mãe para a igreja de Cristo. Porque até então, o evangelho ele estava limitado a Jerusalém. Até então, os discípulos, os apóstolos de Jesus estavam apenas ali naquela região de Jerusalém. E através da vida de Paulo, o evangelho começa a se espalhar para fora ali dos seus domínios territoriais do povo judeu. E Éfeso é uma dessas cidades aonde o evangelho chegou através aí das viagens missionárias de Paulo. Éfeso é uma igreja teologicamente sadia. Quando a gente lê toda a carta de Efésios, a gente vai perceber o conteúdo teológico profundo que Paulo aplica ali para poder orientar aqueles irmãos, aquelas irmãs, para viverem uma vida que glorificassem a Deus. Porém, Éfeso, ao longo dos tempos, foi perdendo o seu amor. Apesar de Éfeso ser uma igreja teologicamente bem fundamentada na palavra, bem instruída, lá em Apocalipse 2, do 1 ao 7, a gente vai ver a carta que foi enviada para essa igreja de Éfeso, que fala: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Então a gente vai perceber que no final ali, quando o apóstolo João escreve Apocalipse, e é enviada essa carta para a igreja de Éfeso, a gente vai perceber que aqueles irmãos, que aquelas irmãs, apesar de terem todo o embasamento teológico, eles abandonaram o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, né, teve aí a particularidade de expressar o sentido mais amplo do que é ser igreja. No começo ali da expansão do evangelho, porque até então estava apenas limitado à região de Jerusalém, à antiga cultura hebraica, e aquilo agora deveria ser expandido para todas as outras regiões, conforme a instrução de Jesus, o mandamento de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, quando o evangelho chega em Éfeso, é o cumprimento daquilo que foi a ordenança de Jesus para os seus discípulos e apóstolos. Então, Éfeso começa a cumprir esse ordenamento de Jesus de pregar o evangelho além das fronteiras de Jerusalém, nos confins da terra. Efésios 3, se você voltar a um capítulo anterior, no versículo 6, Paulo vai falar assim, ó: este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da mesma promessa de Jesus. Então aqui a gente vai perceber o desafio de Paulo. O desafio de Paulo aqui em Éfeso é unir judeus e gentios. O desafio de Paulo aqui é unir pessoas anteriormente pagãs que adoravam a outros deuses, muitos adoradores da deusa Diana, como eu falei anteriormente, e agora judeus que também já moravam ali naquela cidade. Se a gente perceber lá em Atos 19, do 8 ao 41, Atos 19, 17 ao 18, fala assim, ó: e todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com medo, e no nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. Então aqui em Atos 19 a gente vai perceber que já existia uma comunidade de judeus que moravam naquela cidade.
E como o evangelho ele chegou com muito poder e sinais e maravilhas através da vida de Paulo, muitos desses pagãos estavam se convertendo ao evangelho. E muitos dos judeus também estavam se convertendo a Cristo Jesus. E a gente vai perceber que no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, a ênfase de Paulo é trazer esse olhar mais ampliado, tanto para os judeus quanto para os gentios. Porque você imagina, os judeus tementes a Deus, os judeus ali que seguiam a lei de Deus, os judeus que tinham todo o cuidado em seguir os mandamentos do Senhor, agora tendo que conviver e viver junto com os gentios, com os pagãos, com aqueles que viviam uma vida completamente longe daquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Então esse era o desafio de Paulo aqui na carta de Efésios. Em Éfeso foi aonde o evangelho chegou, se não foi uma das cidades, mas uma das maiores cidades aonde o evangelho chegou com o maior poder e sinais. Nos relatos de Atos, a gente vai ver lá no capítulo 19, que lá foi aonde a roupa de Paulo curava. Então você pensa, a pessoa encostava em Paulo, nas roupas de Paulo, e eram curadas de suas enfermidades. Ali foi aonde os judeus que tentaram expulsar um demônio de uma pessoa, eles apanharam dessa pessoa que estava endemoniada, porque elas tentaram expulsar isso no nome do Senhor Jesus, que Paulo seguia, e não do Senhor Jesus que eles deveriam seguir. E aí a gente vai lembrar aí da história, se você não se lembra, está lá em Atos 19, que vai contar, que vai narrar essa história, aonde o demônio vira e fala, não, peraí, Paulo eu conheço, Jesus também, mas e vocês, quem são? E aí os demônios vão, e dão um coro, uma surra neles. E isso fica mais evidente ainda, porque as pessoas ao verem isso, elas puderam testemunhar do poder que Paulo estava ali anunciando, no poder de Jesus. Então muitos dos que creiam, viam esses testemunhos, esses milagres, e eles confessavam publicamente as coisas más que eles haviam feito. E dentro desse contexto, de uma cultura pagã, onde o evangelho ele chegou com poder e milagres, entre gentios e judeus, aonde agora eles deveriam viver na mesma realidade, pensa, no mesmo ambiente, partilhando da mesma instrução, compartilhando do mesmo pão, experimentando de fato aí a beleza, a maravilha e o privilégio de ser um só corpo em Cristo Jesus, é que Paulo tem o grande desafio de uni-los, gentios e judeus. E Paulo agora, de forma bem prática, ele vai fundamentar a sua teologia, toda descrita aí no capítulo 1, 2 e 3, anteriormente, e agora no capítulo 4 em diante, ele vai trazer de forma prática como judeus e gentios deveriam viver em comunhão, em unidade, em uma vida que iria glorificar a Deus. E nada diferente, do nosso desafio atual. Paulo tinha o desafio de unir judeus e gentios daquela época. Em Éfeso, uma cidade grande, uma cidade influente, uma cidade religiosa, idólatra, não muito diferente da nossa realidade de hoje. Nós também temos um grande desafio atual, o desafio da unidade. O desafio de unir pessoas diferentes, contextos, diferentes formas de pensar, unir homens e mulheres que vieram de realidades distintas, que tiveram instruções sobre a vida de formas diferentes. O grande desafio da igreja hoje é nós unirmos todos esses povos, todas essas pessoas, para que elas possam entender que agora o que nos une não é mais o futebol, o skate, não é a música, não é a bicicleta, não é o celular, não é nada, mas o que nos une, um povo tão distinto, um povo tão diferente uns dos outros, com suas características, com seus dons, com seu chamado, é Cristo
Jesus. E o desafio para nós como igreja hoje são dois. O primeiro é que a egolatria, né, o culto a si mesmo, ele acaba nos separando. É cada um querendo cuidar da sua vida. É cada um querendo olhar apenas para o seu próprio umbigo e, não, eu vou cuidar do meu porque eu não tenho tempo nem para cuidar do meu, quanto é cuidar dos problemas dos outros. E aí cada um vive na sua bolha, cada um vive na sua realidade, no seu mundo, e isso tem feito cada vez mais as pessoas se dividirem. Apesar de elas estarem cultuando o mesmo Deus, apesar de elas estarem frequentando a mesma igreja, frequentando o mesmo pequeno grupo, cada um está vivendo a sua vida olhando para o seu próprio umbigo. Desafio número 1 para nós, vencermos a egolatria, o culto de si mesmo. E o desafio número 2 para nós hoje é que o orgulho, ele também nos afasta. Porque nós achamos que somos o que? Autossuficientes. Eu me basto. Eu consigo, eu dou conta. Não, eu não preciso de ninguém. Afinal de contas, eu tenho todas as ferramentas necessárias para poder resolver os meus problemas. Eu tenho toda a informação do mundo na palma de minhas mãos. Eu tenho recurso, eu tenho meios de me locomover. Eu me basto. Afinal de contas, cada um por si e Deus por todos. Mas esse não foi o chamado para o qual Deus nos chamou. Lá em Provérbios 18, do versículo 1 ao 2, fala assim, ó: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Então, meu irmão e minha irmã, se você está aqui hoje, o seu chamado, o nosso chamado é para que nós possamos viver em união, em unidade, porque essa é a nossa nova natureza que foi gerada em Cristo Jesus. Deus é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos comunhão, porque agora o nosso DNA foi alterado. Nós nascemos de novo e agora nós temos o DNA de Cristo, o DNA da comunhão. Então não tem mais desculpas para que nós possamos viver uma vida egoísta, uma vida orgulhosa, uma vida isolada de tudo aquilo que Deus está fazendo por meio da igreja e através da igreja. E quando a gente pega aqui, né, o início do texto, Paulo ele usa uma palavra muito forte, que se você pegar em outras versões, né, vai estar traduzido como rogo-vos, suplico-lhes. E não tem como a gente adentrar o entendimento dessa mensagem hoje se a gente não compreender a nossa identidade. Se a gente não compreender, assim como Paulo compreendia, porque no começo ele fala, como prisioneiros no Senhor. Ou seja, a consciência de Paulo, de quem ele era, um homem completamente rendido à vontade de Deus, ao propósito de Deus, à missão de Deus. Se você e eu não entendermos que nós somos também prisioneiros no Senhor, escravos de Cristo, não mais escravos dos nossos medos, não mais escravos da minha vontade, do meu achismo, do meu gosto, mas escravos de Cristo. Se você e eu não compreendermos que nós somos escravos de Cristo, tudo que eu for falar aqui depois e tudo que Paulo falou aqui depois não vai fazer sentido nenhum para mim e para você. Quem é você? Você entende, né, a sua consciência de que você é escravo de Cristo? De que você é prisioneiro do Senhor? E aqui Paulo, quando fala prisioneiro no Senhor, ele estava falando nos dois sentidos, tanto fisicamente, porque ele estava preso, e também espiritualmente, porque ele já havia se entregue completamente à vontade de Deus. Portanto, o apelo que nós fazemos aqui essa noite, para que você se renda ao senhorio de Cristo. Que você se renda àquilo que é a vontade de Deus e deixe de lado a sua vontade.
Deixe de lado os seus desejos. Deixe de lado aquilo que você acha que é certo. E deixe que a mente de Cristo tome conta do seu coração. Deixe que a mente de Cristo conduza todos os seus passos, os seus caminhos, para que você não viva mais escravo dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades. Paulo, prisioneiro do Senhor. Você é prisioneiro do Senhor? Você é escravo de Cristo? Ou você ainda está escravizado pelos seus próprios desejos? E aí depois ele fala, rogo-vos, suplico-lhes. Paulo aqui ele faz um apelo que é feito também para nós hoje. E essa palavra ela não é uma sugestão, não é um pedido. Fala, olha, gente, se der certo, se vocês tiverem tempo, se vocês estiverem com vontade, vocês façam isso aqui que eu vou falar depois. Olha, se der na telha, se sobrar um tempo na sua agenda, olha, sigam aqui o que eu vou falar. Não, Paulo ele é enfático, ele usa um termo rogo-vos, suplico-lhes. Não é uma sugestão, uma solicitação para que você possa fazer quando der vontade, mas é um peso de um mandamento, um peso de uma ordem, de alguém que está ordenando. Fala, olha, eu ordeno a vocês, eu estou rogando a vocês, eu estou suplicando a vocês que vivam de modo digno da vocação que foram chamados. Então, tudo aquilo que Paulo vai falar aqui, tudo aquilo que nós estamos falando aqui, não é uma sugestão para você pensar, depois que sair daqui, se vai seguir ou não, mas é uma ordem. Agora, como nova criatura em Cristo Jesus, vocês devem viver dessa forma. E qual forma que é? Qual o modo digno dessa vocação que Paulo está chamando aqui? A vocação para o qual nós fomos chamados são inúmeras. Mas especificamente no contexto desse trecho, ele vai falar a respeito de viver em unidade. A vocação que eu e você fomos chamados para viver. Não mais vivermos isolados, como a gente leu lá em Provérbios, mas vivermos agora em comunhão, em comunidade, inseridos aí na família da fé, na família de Deus. Então o apelo de Paulo aqui é para que agora a gente viva em comunhão, em unidade. Essa é a vocação. E essa unidade, essa comunhão, é a cola que nos mantém unidos uns aos outros. É aquilo que traz o meu irmão, a minha irmã, que é diferente de mim, para próximo. Os improváveis, os fracos, agora conseguem viver em comunhão. Esse é o chamado, essa é a nossa vocação. Porque, como eu falei, o que nos une não são os nossos gostos, não são as nossas preferências, não é o som, não é o estilo, não é o esporte, não é a minha profissão, mas é o sangue de Jesus que nos une. Se nós desejamos ter uma vida longa e plena, como comunidade, como vida de igreja, nós precisamos nos atentar àquilo que Paulo ele vai trazer aqui para nós. E as pessoas que não vivem conforme aquilo que Paulo vai trazer e continua trazendo aqui, vão enfrentar 4 problemas. Se você e eu, se a gente não aplicar isso aqui que Paulo está nos ensinando, são 4 problemas que nós vamos enfrentar. O primeiro deles nós vamos viver pulando de igreja em igreja. Porque igreja nenhuma vai servir para nós. Segundo problema, a gente vai se tornar desigrejado. Porque no final das contas a gente vai perceber que nenhuma igreja serve, nenhuma pessoa que fala que é crente serve para andar comigo, porque afinal de contas eu sou muito bom e não preciso de ninguém. Então o segundo problema que a gente pode enfrentar é a gente se tornar um desigrejado. O terceiro problema é que nós vamos nos tornar aí, crentes home office. Crentes acomodados, que falam, não, eu faço meu culto em casa, eu oro, eu leio a Bíblia em casa, está tudo certo. Não preciso de congregar, não preciso de estar junto. Esse é o terceiro problema. E o quarto e último, e esse é o pior, você e eu, nós podemos nos tornar descrentes.
pessoas que abandonaram a fé. Mas essa noite, no nome de Jesus, eu quero profetizar que nenhum desses problemas aqui vão nos atingir, amém? E como que nós não vamos cair nesses problemas aqui se a gente não aplicar isso? A gente vai perceber agora quando Paulo ele começa a falar aí dos atributos necessários para que a gente possa manter a unidade no Espírito. Mantendo unidos uns aos outros para que a gente possa cumprir a nossa vocação, que é viver em comunhão uns com os outros. Comunhão essa, unidade essa, que já nos foi dada através do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus, que nos uniu. Então a grande sacada é a gente entender que o nosso esforço agora não é buscar essa unidade. O esforço agora não é para que a gente faça com que essa unidade aconteça, porque ela já foi feita através de Cristo Jesus e do seu sacrifício. Lá em Efésios 2, 13 e 14, Paulo fala assim, agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, vocês estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Então, através do sangue, do sacrifício de Jesus, ele nos reconciliou, primeiro com o Pai e agora com os irmãos. Ele nos uniu, judeus, gentios, em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade. Então, galera, a unidade, o nosso esforço agora não é para conquistá-la, porque Cristo já conquistou através do seu sangue, lá na cruz. O nosso esforço agora é em manter essa unidade. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o grande desafio da igreja lá da época de Paulo, de Efésios, e também é o nosso grande desafio nos dias de hoje. Porque todos os esforços, eles são feitos pelo inimigo para poder o quê? Nos separar. Para trazer desunião, intrigas, brigas, separações. Então, o grande esforço para nós hoje é manter essa unidade. É preservar aquilo que já foi conquistado. E aí Paulo agora ele vai trazer algumas características e alguns desses atributos. E o primeiro dele é humildade. Sejam sempre humildes. Lá em Filipenses 2, do 3 ao 8, ele fala assim, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, a primeira característica, o primeiro atributo que você e eu devemos ter e exercitar, se nós quisermos mantermos a unidade, é a humildade. E a humildade, ela não é aquele sentimento de autocomiseração. Aquele sentimento da pessoa que fica, aí eu vou usar a expressão do antigo guitarrista do Sky Metal, né? Ele falava, se autocoitadando. A pessoa que fica se autocomiserando. Nossa, coitado de mim. É porque eu vim de uma família tal. É porque eu sofri demais. Porque aconteceu isso. E a pessoa, ela fica se autocomiserando. Fica se autocoitadando, né? O coitado ali. Não, isso não é ser humilde. Humildade não é você ser pobre financeiramente ou você ter recursos financeiros pequenos. Não tem nada a ver com condição financeira. Mas a humildade é você enxergar o próximo como o seu irmão. Humildade é você reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Lá na sua empresa, lá no seu local de trabalho, você pode ser chamado de tudo. De diretor, de CEO, de doutor, de mestre, de gerente, de supervisor, de analista,
de coordenador, seja lá o que for, qual é o seu cargo. Mas na igreja, todos nós somos irmãos. Na comunidade da fé, todos nós somos servos uns dos outros. Porque aqui a régua não é a sua posição profissional ou social lá fora. Mas a régua aqui dentro é Cristo Jesus. Então, o ser humilde tem a ver com isso. Porque Jesus foi o nosso exemplo de humildade. No texto que a gente leu, ele fala, tem a mesma atitude demonstrada em Cristo Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo e assumiu uma posição de escravo. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Será que você e eu temos entendido o que é ser uma pessoa humilde como Cristo foi? Porque a humildade tem a ver com você enxergar o próximo, ver o próximo como um igual, um pecador, igual você e eu, que foi redimido pelo sangue de Jesus. E quando você olha nessa perspectiva e nessa régua de Cristo Jesus, as coisas mudam. Porque a pessoa humilde, ela considera os interesses dos outros mais importantes do que os seus. A pessoa humilde, ela ora pelos pedidos dos outros e não fica orando apenas pelos seus próprios pedidos. A pessoa humilde, ela está disposta a aprender com os outros. Será que você e eu, nós estamos dispostos a aprender com o nosso irmão? Porque como Paulo Júnior sempre fala, né? Deus, ele derramou uma riqueza e uma pobreza em cada um de nós. Riqueza essa, depositada na minha e na sua vida, para preencher a pobreza do outro. Você tem uma pobreza que só o seu irmão pode te preencher. E ao mesmo tempo, você tem uma riqueza que você pode preencher na pobreza do outro. Mas a gente só vai entender isso se nós formos humildes. Ser humilde não é se deixar levar pelo orgulho ou pela arrogância, mas é você estar aberto a receber um feedback. É você admitir quando está errado. É você admitir quando você pecou, pisou na bola. Isso é ser humilde. E depois ele fala, né, ser manso, outras versões, amáveis. Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, o sermão do monte ali de Jesus. A mansidão também não tem nada a ver com a pessoa ser boba, com a pessoa ser tão besta que qualquer um passa a perna nela. Não, isso não é ser manso, não é você ser bobo. Mas a mansidão tem a ver com você entender a sua própria fragilidade. Ser manso é você estar em total submissão ao Pai, porque Cristo se submeteu ao Pai. Ele foi manso e humilde de coração, se submetendo à vontade do Pai. Então, ser manso tem a ver com que você e eu sejamos humildes e nos submetamos à vontade do nosso Pai. Martin Lloyd-Jones, um teólogo aí que eu gosto muito dos livros dele, um teólogo lá do país de Gales, que já faleceu, ele fala no seu livro, né, o Sermão do Monte, que ser manso, abre aspas, não é algo que pode ser produzido por nós, mas é uma virtude que vem de Deus. Ser manso implica em um espírito que se deixa ensinar. Ser manso tem a ver com você entender que essa não é uma virtude que você pode produzir por si mesmo, mas é algo que vem de Deus. Ser manso tem a ver com você ser ensinável. A pessoa mansa, ela reconhece a riqueza do outro e ela se submete àquilo que é a riqueza do outro para preencher a sua pobreza. Só o manso consegue isso. E só o manso que entendeu que essa é uma virtude de Deus consegue ter a compaixão necessária para viver em comunhão. Mansidão tem a ver com compaixão. Provérbios 15:1 fala: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida
desperta a ira. Ser manso tem a ver com você não reagir com agressividade ou raiva diante de situações ou conflitos que mexem com suas entranhas, que tocam lá na sua ferida. O manso, ele não reage conforme as suas emoções. O manso, ele não responde com fúria, mas ele responde com calma, porque ele internaliza Provérbios 15:1. Quando vem uma situação, ao invés dele responder na mesma medida, o manso, ele tem uma palavra de sabedoria. O manso, ele pensa 2 vezes antes de responder uma ofensa. O manso, ele conta até 3 antes de responder uma ofensa que foi conferida a ele, mesmo quando ele é tratado injustamente. O manso e humilde de coração, ele segue os passos de Cristo, que mesmo quando foi esbofeteado, cuspido na cara, ele não reagiu, mas ele se submeteu. E depois Paulo ele vai falar aqui, sobre tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Esse tolerando aqui, por muito tempo eu achava que era você ter que tolerar o irmãozinho chato, Não, eu vou tolerar o fulano porque, nossa, ali é difícil. E esse tolerar, esse suporte, ele tem a ver um pouco com esse tolerar o irmão que é difícil, sim. Porque quem não é difícil, Todos nós somos. E... Espera aí que a Siri aqui está conversando. O suportando, tolerando uns aos outros em amor, tem a ver primeiro, sim, com o você tolerar o irmão chato, porque muitas vezes o chato é você, o chato sou eu, e aí você vai ter que exercitar a paciência mesmo, a tolerância, e falar: Deus, dá-me paciência com esse irmão, dá-me paciência para eu poder lidar com essa situação. Então tolerar tem a ver com suportar nesse aspecto, mas também, e o mais importante, o tolerar tem a ver com o suporte, ser suporte na vida uns dos outros. Porque você tolerar e aguentar e ficar de forma passiva, suportando o outro, é uma coisa, é uma situação. Mas o próximo passo é agora você ajudar o seu irmão, a sua irmã, a crescer, a evoluir, a se tornar mais parecido com Jesus. Porque o suporte tem a ver com você dar sustentação para outra pessoa. Se hoje ela é difícil conviver com ela, você vai ser aquela pessoa que vai ajudá-la a ela se tornar mais parecida com Cristo. Você vai assumir a responsabilidade pela vida dela, você vai se comprometer em ajudá-la a superar os seus desafios interrelacionais. Você vai andar com essa pessoa. Você não vai apenas fazer vista grossa quando ela estiver passando perto ou atravessar a rua do outro lado quando você vê ela, mas você vai agarrar no braço dela. Você vai juntar com ela e vai falar: anda comigo, porque eu vou te dar suporte. Anda comigo, porque o que você precisar e estiver ao meu alcance, eu vou te ajudar. Será que você e eu temos sido suporte na vida uns dos outros? E para ser suporte, como ele falou, precisa de ter o quê? Paciência, amor. Paciência para poder esperar sem ter prazo. E o amor não é um sentimento, mas é uma atitude, assim como Cristo Jesus teve por nós. Uma atitude de se entregar por nós. E agora o nosso chamado é o mesmo, se entregar uns pelos outros, para que cada um dos quais Deus colocou à nossa volta, possamos alcançar a estatura de Cristo Jesus. Você tem sido suporte na vida do seu irmão? Você tem sido aquele que vai ajudar o seu irmão a crescer? 1 João 3,16, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós, portanto devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Filhos, não nos limitemos a dizer que amemos uns aos outros, demonstremos isso por meio
das nossas ações. Será que você é suporte? Será que você é humilde? Será que você é manso? Porque esse é o grande desafio para que nós possamos hoje viver. Caso contrário, a gente vai cair naquelas situações que eu falei lá no começo. E a respeito da humildade, só voltando um pouco aqui, eu queria dar um testemunho diante da igreja, né, de todo mundo aqui, de uma situação que aconteceu essa semana comigo, com a gente, né, com a nossa casa. Nosso carro estragou, né, a gente ficou a pé. A Laís ia viajar na terça-feira, está viajando, inclusive, volta só amanhã. E a gente tinha o desafio, né, de levar a Luísa na escola, que é longe, depois ir para o trabalho, depois voltar, buscar. E aí algo assim que eu nunca tive vergonha foi de pedir ajuda. Foi de falar, gente, eu preciso de um carro emprestado. Porque eu vou ficar a pé essa semana, o nosso carro estragou, vai ficar internado aí a semana inteira, na melhor das hipóteses. Alguém me ajuda. É claro que tem Uber, tem ônibus, né? Mas toda a logística que a gente ia ter que fazer por conta das distâncias e por conta da Laís também não estar presente, dificultava um pouco os processos. E aí eu mandei no grupo e tal, falei com os irmãos, alguns se dispuseram, né, com aquilo que poderiam ajudar. E aí outros também se dispuseram, houve, né, uma mobilização para poder tentar ajudar. Mas aí no final de tudo, quem nos ajudou foi o Marcos, o irmão que está ali atrás, ó, levanta a mão aí, Marcos. Ele fez um corre, né, com a gente, ajudando, apoiando. E glória a Deus pela sua vida, viu, Marcos? Obrigado. Só um testemunho que eu queria dar. Porque a gente só encontra isso, gente, na comunidade da fé. Na vida da família de Deus. Às vezes nem parente, não está nem aí com você, mas um irmão se importa. Um irmão vai, de algum jeito, da forma dele, vai tentar te ajudar, na medida do possível. Portanto, o atributo da humildade e do suporte, eles andam juntos. Porque o humilde, ele sabe pedir ajuda. O humilde, ele consegue levantar a mão e falar, pessoal, eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte. E um outro testemunho, ano passado, né, para quem não sabe, a gente tinha engravidado também no começo do ano. E aí, com 8 semanas, a gente teve um aborto, a gente perdeu. E foi um processo muito doloroso, porque a gente já estava uns 2 anos, né, tentando engravidar. E quando finalmente veio, teve esse episódio. E foi um momento assim também muito difícil para nós, para a nossa casa. Os irmãos compartilharam aí, né, dos vales que estão passando. A gente passou por esse vale o ano passado também. E o testemunho que eu dou também é esse suporte que nós recebemos dos irmãos. De compartilhar, gente, a situação. Ore por nós, ore por nossa casa, porque nós não conseguimos nem orar. E aí muitas vezes você recebeu um áudio de WhatsApp de uma oração. Você receber palavras de consolo dos irmãos. Isso faz toda a diferença. É você se humilhar, é você se colocar num lugar de vulnerabilidade, de enxergar no próximo aquilo que Deus depositou na vida dele para preencher a sua pobreza. Isso é vida de igreja. Não existe outro lugar do mundo que você e eu, nós vamos viver algo tão extraordinário. Mas nós só vamos viver isso à medida que nós nos inserirmos completamente na vida da igreja. À medida do momento em que as pessoas souberem o seu nome, souberem onde você mora, souberem aonde você trabalha, o que você faz. Não apenas vir no culto, bater o cartão e ir embora, mas é você entregar a sua vida em favor uns dos outros. Será que você tem entregado a sua vida nessa profundidade? Ou você está achando que as pessoas têm uma bola de cristal e vão adivinhar o que você está passando? Ou as pessoas têm lá uma carta de baralho onde ela vai tirar a sorte ali e vai falar, a Ana está passando por essa situação, nossa, deixa eu chamar ela. Não, gente, ninguém tem bola de cristal.
Ninguém tem carta que vai tirar e vai revelar o que você está passando. Mas primeiro é necessário você ser humilde e abrir a sua boca e confessar e pedir ajuda, pedir o suporte dos irmãos. E aí, por último, ele vai falar, fazendo todo o possível para preservar a unidade. Como eu falei anteriormente, o nosso esforço agora é preservar aquilo que já nos foi dado pelo Espírito e pelo sangue de Jesus. Nós não precisamos comprar, mas nós precisamos agora preservar e manter. Porque o mais difícil, Deus já fez. O mais complicado, o mais impossível, que só Ele poderia fazer, Ele já fez, que foi enviar o seu Filho. E Jesus cumpriu a sua missão e morrer no nosso lugar. E nos dar uma nova vida, e nos inserir numa nova família. Agora, a nossa missão é conservar, é manter aquilo que Cristo Jesus fez por nós. E essa noite nós vamos celebrar a ceia, para nos lembrar disso. Que você não está sozinho, que eu não estou sozinho, que nós temos uns aos outros. E quando a gente entende esses atributos, nós vamos conseguir viver uma vida completamente dedicada a Ele. Uma vida que o glorifique. Uma vida digna do chamado pelo qual nós recebemos. Provérbios 6:16 vai falar: há 6 coisas que Deus odeia, que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa, que diz mentiras. E por último, aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Então, se tem uma coisa que Deus detesta, são pessoas que semeiam desentendimento entre os irmãos. E fazer todo o esforço para preservar essa unidade que já nos foi dada por Cristo Jesus, tem a ver com você quando receber uma notícia de alguém, quando você estiver numa roda de conversa, uma fofoca gospel. Nossa, você ficou sabendo fulano? Nossa, você ficou sabendo de tal situação? Ao invés de você colocar mais lenha na fogueira, você vai ser aquele que vai trazer a reconciliação, o perdão. Você não vai ser aquele que vai jogar álcool na fogueira, lenha na fogueira, para pegar mais fogo, explodir o ambiente. Mas você vai ser aquela pessoa que vai ser a luz. Você vai exercer o seu chamado de reconciliação. Bem-aventurados aqueles que são os reconciliadores. Você vai trazer o perdão. Então, fazer o esforço para preservar essa unidade tem a ver com você, ao invés de entrar na trend das pessoas, falarem mal umas às outras, falarem mal da igreja, do pequeno grupo, do louvor, do pastor, do irmão, você vai ser aquele que vai parar e falar: não, gente, espera aí. E aí, igual o pastor André Valadão fala, né? Vocês não é crente, não? E aí vocês vão trazer a consciência de Cristo, de unidade. E por último, fazer todo o esforço para preservar e conservar essa unidade, é você e eu fazermos todo o esforço para estarmos juntos, presentes, sermos contábeis uns aos outros. Será que eu e você temos feito todo esse esforço para andarmos juntos, uns com os outros? Ou qualquer motivo é motivo para você faltar do culto, faltar do pequeno grupo, faltar da oração, faltar do acampamento, faltar das programações que a nossa agenda propõe, que é bem suave, que é bem tranquila, mas chega no dia, chega na hora, você é tomado por um espírito que não é o espírito de Cristo. E aí um dedão, uma unha encravada, ai, o meu peixe está com enxaqueca, eu vou ter que ficar com ele aqui cuidando dele. Já é motivo para você não estar junto, não participar. Hebreus 10:23 fala: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e nas boas obras. Então, como que a gente motiva uns aos outros?
a viver em amor e incentivar aos outros as boas obras. Versículo 25. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, o dia que está próximo. Fazer todo o esforço para preservar essa unidade, meus irmãos e minhas irmãs, é não deixar de reunir. É não deixar que nenhum motivo que não seja de extrema importância te atrapalhe de estar junto com seus irmãos e de receber o renovo, a instrução, a orientação da palavra de Deus. Porque se existe algo que tem te tirado desse caminho, essa noite é uma noite para que você reveja as suas prioridades. E aí eu queria chamar os meninos do louvor para a gente encerrar. Porque agora, se a gente aplicar todos esses atributos da humildade, da mansidão, o do ser o suporte e de fazer todo o possível para preservar a unidade, sabe o que vai acontecer? 4 coisas. A primeira delas é que pessoas que aplicam isso, elas conseguem congregar por mais tempo em qualquer comunidade biblicamente saudável. A pessoa que consegue viver e internalizar todos esses atributos que Paulo colocou aqui, ela consegue congregar por muito tempo em uma comunidade biblicamente saudável. Segundo, as pessoas elas vão conseguir crescer e se desenvolver na fé, se tornando cada vez mais completas, porque elas vão aprender uns com os outros. Pessoas que aplicam esses atributos, terceiro, são pessoas capazes de ensinar umas às outras. Elas não vão ficar apenas como consumidoras de uma espiritualidade. Porque aquele que é consumidor, com o passar do tempo, ele cansa. Se você come no mesmo restaurante todos os dias, por incrível que pareça, vai chegar uma hora que você vai cansar daquele cardápio, você vai cansar daquela comida, e aí você vai procurar o melhor. Mas a pessoa que entende esses atributos aqui que nós falamos, ela vai sair da posição de consumidor e vai passar a uma posição agora de alguém que se responsabiliza por algo na vida da igreja. Aí ela vai sentir as dores de como é preparar uma refeição. Aí ela vai sentir as dores de como é viver a vida de igreja, tendo que alimentar uns aos outros, tendo que ensinar uns aos outros a crescer em Cristo Jesus. E por último, as pessoas que aplicam os atributos que Paulo colocou aqui, elas são pessoas que promovem a paz. Elas trabalham em favor da unidade e não da discórdia. Então, no nome de Jesus, feche seus olhos aí, que você coloque a sua vida aí diante de Deus. Agora a gente vai celebrar a ceia, pode distribuir aí os elementos, como um símbolo dessa união. Um símbolo que representa que aquilo que nos une não são os nossos gostos, mas o sangue de Jesus. Que ao tomar essa ceia, você quebre o seu orgulho. Que ao tomar essa ceia, você se torne prisioneiro do Senhor. Que ao tomar essa ceia, você viva de modo digno do chamado que você recebeu de viver em unidade. Que ao tomar essa ceia, você seja o suporte do seu irmão. Que ao tomar essa ceia, você quebre o seu orgulho e se renda aos pés de Jesus. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava.
Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Pode acender as luzes aí, fique de pé em seu lugar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse pão, por esse suco que representa o teu corpo, o teu sangue. Senhor Deus, simbolismo esse, Pai, que nos reconciliou com o Senhor e com os nossos irmãos, Pai. Senhor Deus, que ao comer desse pão e beber desse suco, Pai, os nossos olhos possam ser abertos, Pai, para o Senhor e para os nossos irmãos, Pai. Que venhamos deixar de viver uma vida egoísta, uma vida egocêntrica, uma vida orgulhosa, autossuficiente, Pai. E venhamos nos render primeiramente ao Senhor, nos tornando escravos do Senhor e servos uns dos outros, Pai. No nome de Jesus, Pai, abra os nossos olhos, quebra, Senhor Deus, o nosso coração, Pai. E nos dá um coração humilde, manso, tolerante, paciente, que suporta, que ajuda e que não apenas consome, Pai, no nome de Jesus, Pai, para que nós venhamos viver de modo digno da vocação pelo qual nós fomos chamados, vocação essa de sermos um no Senhor, Pai. Nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus, amém.